Olá, meu nome é Vinícius Coutinho e apresentarei sobre o escoamento em um duto de seção transversal oblíqua. Bom, passando por um breve sumário e trazendo uma motivação acerca do estudo de dutos e suas aplicações, podemos ver seu uso em trocador de calor, resfriamento de eletrônicos, perfuração de poços de petróleo, análise do escoamento de sangue e no estudo do fluxo de respiração humana. Bem, nossos objetivos serão realizar uma solução utilizando métodos numéricos de escoamento induzido por um gradiente de pressão no interior de um duto de seção transversal losangular. No nosso trabalho é denominada seção transversal oblíqua. O escoamento se dá da maneira que está ilustrado na imagem abaixo e também buscaremos comparar os resultados obtidos com aqueles previamente encontrados na literatura. Dessa forma, passando para uma formulação matemática, nós temos uma imagem aqui definindo o losango com lado de 2L e que no ponto inicial do sistema de coordenadas cartesiano se encontra o centro geométrico da seção. Desse modo, as hipóteses iniciais serão o escoamento induzido por um gradiente de pressão, sendo ele laminar e isotérmico, e o fluido sendo viscoso, newtoniano e incompressível. Assim, as equações governantes serão a equação da continuidade e a equação de Navier-Stokes, e poderemos assumir que o escoamento é permanente e unidirecional na direção positiva do eixo Z, dado pela equação de número 1. Assim, as equações governantes se reduzem à equação 2 e à equação 3, e a equação governante do nosso problema é a equação 4. A condição de contorno é dada pela condição de não deslizamento, em que eu represento as condições de contorno abaixo, e a nossa dimensionalização foi realizada seguindo Shay-London, de forma descrita no número 6, e a nossa equação governante adimensionalizada é dada pela equação 7. Aqui trazemos o produto do fator de atrito de Feynman pelo número de Reynolds, que também é conhecido como número de Poiseuille, e ele é uma constante de proporcionalidade entre o gradiente de pressão e a velocidade média. Aqui, multiplicando o número de Reynolds pelo fator de atrito de Feynman, obtemos o produto em função de variáveis adimensionais, o que será valioso para comparar nossos resultados com os de outros autores, que será visto mais à frente. E a partir daqui vale ressaltar que os tipos serão omitidos e todas as variáveis e parâmetros serão adimensionais a partir de agora. Agora, realizando uma transformação no sistema de coordenadas oblíquo, para facilitar nossa modelagem numérica, a equação governante se torna a equação 12 e a condição de contorno é a condição dada pela equação 13. A vazão, em que temos o jacobiano sendo o seno de beta, o ângulo de abertura, e em coordenadas oblíquas ela é dada pela equação 15. A nossa metodologia foi utilizando o método das diferenças finitas, em que aqui eu trago uma representação da malha num quadrado, de lado mais 1, de lado 2, e sendo ele de mais 1 até menos 1, e foi utilizado as diferenças finitas centrais de segunda ordem, dada pela equação 16, 17 e 18, em que nosso espaçamento é dado pela equação de número 19. A equação de diferenças finitas, então, é dada pela equação 20, em que aqui notamos que para resolver um ponto, precisamos de 8 pontos ao redor deste e, além, precisar do mesmo ponto. Assim, é preciso resolver um sistema de forma AX igual a B, em que a matriz de coeficientes é dada por um padrão de diagonais que foi implementado no código. O vetor de incógnitas é dado dessa forma, seguindo o ponto mais extremo à esquerda, subindo de linha a linha até o ponto na extrema direita, superior. E o vetor resposta é dado unicamente por menos h ao quadrado, seno de beta ao quadrado. Aqui, para realizar a integral numérica e obter a vazão, foi utilizada a metodologia proposta por Budden e Ferris, de uma integral de Simpson de 2 dimensões, com erro na ordem do espaçamento à quarta, em que a matriz do coeficiente de Simpson é dada dessa forma, e a matriz com os valores de função em cada ponto é dada da seguinte forma. Assim, nós podemos escrever uma integral integrada por meio de matrizes, e isso facilita muito na implementação numérica. Então, a nossa vazão em coordenadas cartesianas é dada pela seguinte forma na equação 22, e em coordenadas oblíquas aplicamos o jacobiano e temos a equação 23. Depois de solucionar o problema, notou-se a presença de uma simetria ao longo da diagonal, em que pode ser escrita da seguinte forma, em que há apenas uma modificação na matriz dos coeficientes, resultado da iteração da primeira linha com a segunda. No caso, será alterado apenas um bloco na matriz. Também apresentamos agora um método inédito na literatura, que é o método de homotopia, em que ela é criada conforme a equação de número 24, onde buscamos inibir um termo da derivada mista, seguindo as aproximações dadas pelas equações 25 e 26. Aqui, então, segue que a nossa homotopia, cada ordem de homotopia é dada da seguinte maneira. Trazendo agora os resultados, percebe-se que o campo de velocidades está de acordo com o escoamento de Hagen-Poiseuille para o caso do duto oblíquo, uma vez que no bordo do domínio podemos perceber a influência da condição de não escorregamento na borda e a região de máxima velocidade se encontra no centro geométrico do losango, conforme vemos aqui nas linhas de velocidade. Aqui eu trago também a evolução do F-Reynolds com relação à ordem de homotopia, e aqui percebemos que conforme aumenta-se a ordem, os ângulos mais baixos vão se adequando à solução pelo método das diferenças finitas, indicando a convergência do método. Também eu trago a velocidade máxima em função do ângulo de abertura, a velocidade média em função do ângulo de abertura, a razão em função do ângulo de abertura e o F-Reynolds em função do ângulo de abertura. E aqui eu trago também comparações com outros autores, sendo o Shay-London a maior referência no assunto, e também podemos notar a divergência da solução para os ângulos de abertura pequenos. E assim, para analisar melhor, foi criada uma tabela da variação do número de pontos pelo ângulo, em que é notada uma convergência do método, apresentando resultados inéditos na literatura. Aqui também vale ressaltar que para cada matriz dos coeficientes, temos n a quarta pontos n a quarta pontos, ou seja, para o caso de 2.901 pontos, realizamos operações com uma matriz contendo trilhões de pontos. Em conclusão, pode-se afirmar que há uma equivalência entre as abordagens numéricas, retornando resultados suficientemente próximos, e, ademais, mostrou-se a convergência dos métodos empregados com resultados na literatura, para a faixa de ângulos maiores. Também vale destacar mais ainda que os resultados encontrados para ângulos menores são inéditos na literatura, visto que há uma divergência muito grande entre resultados obtidos pelos autores de destaque na área. Muito obrigado.